responsabilidade daquelas pessoas que escrevem? Nosso estudo de hoje continua ainda estudando o Evangelho por Emmanuel, do evangelista Mateus, capítulo 4, versículo 4. Ainda estamos, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Já conversamos aqui, Emmanuel, às vezes se utiliza de mais de um comentário para explicar o mesmo versículo, e é o que aconteceu aqui. Só que agora Emmanuel vai nos explicar da responsabilidade daqueles que escrevem. E o título que ele dá a esse segundo comentário é Legendas do Literato Espírita. O que é o literato? O literato é o escritor, aquele que acumula conhecimento e leva o conhecimento às pessoas. Temos vários exemplos dentro da doutrina espírita, dessas pessoas que escrevem. Qual que é a responsabilidade deles que escrevem, que nos ensinam? Vamos aprender isso hoje. Optar como deseje por essa ou aquela escola literária respeitável, mas vincular a própria obra aos ensinamentos de Jesus. Não importa qual escola literária nós vamos estudar, mas o que realmente importa é que sigamos Jesus, que o ensinamento esteja de acordo com as lições de Jesus, com as obras e os ensinamentos dele. Isso é o mais importante. Emitir com dignidade os conceitos que expose. No entanto, afeiçoar-se quanto possível ao hábito da prece, buscando a inspiração dos planos superiores. Quando nós lemos um livro, principalmente aqui dos nossos estudos, que estamos dentro de um estudo espírita, esses livros vocês podem perceber que eles trazem com dignidade os ensinamentos, mas nós não podemos esquecer da prece, porque é ela que vai nos ligar aos mundos superiores. A prece, através da prece, da oração, nós nos elevamos ao mundo superior. Nós podemos entrar em contato. Como é importante a oração diária. Você está acostumado a fazer oração? Ou você só faz oração na hora que acorda, na hora que dorme? E uma oração durante o dia? Às vezes estamos tão agitados e através da oração nós podemos nos conectar com o plano superior e nos acalmar. Já pensaram em fazer isso? É muito bom. Muitas coisas podem mudar através da oração. Vamos tentar trazer isso mais para o nosso dia a dia, sair daquele ato mecânico da hora que acorda, da hora que dorme, de fazermos orações. Vamos tentar fazer orações que venham do nosso coração, que saiam efetivamente do nosso coração e não somente da nossa boca. Exaltar o ideal, integrando-se, porém, com a realidade. Falamos aqui do que é ideal. Jesus nos mostrou o que é ideal. Mas e o que é real? E o que é possível dentro da nossa vida? Nós precisamos, dentro de cada estudo, pensar aquilo que nós sabemos que é o ideal, mas como nós podemos executar esse ideal dentro ainda da nossa evolução. Um passo por vez. Jesus, Deus, nunca quiseram saltos. Eles não querem que nós demos saltos, eles querem que a gente evolua. Um passo por vez, não tem problema. Sabemos o que é o ideal, mas como nós podemos caminhar para esse ideal? Essa é a proposta. Vamos tentar começar. Cultivar os primores do estilo, considerando em todo o tempo a responsabilidade da palavra. Temos livros escritos de todas as formas. Cada um tem o seu estilo de escrita, mas o que realmente importa é o que a palavra tem para nos dizer, para nos transmitir. Precisamos que buscar, através dessa palavra, desse estudo, o exemplo. Lembram-se? Nós já comentamos aqui nos estudos anteriores, não é só o estudo, é a ação, é a exemplificação. Isso é muito importante nós fazermos. Nós colocarmos em ação aquilo que nós estudamos. Os livros estão aí à disposição justamente para nós colocarmos em ação. Quando a gente lê uma receita, o que a gente faz? A gente só lê a receita ou a gente executa a receita? Vamos ler o livro, a nossa receita daquilo que é ideal e vamos executar. Talvez nos faltem ingredientes, para mim faltam muitos ingredientes ainda, mas vamos fazer com os ingredientes que nós temos à nossa disposição, tudo bem, não tem problema. Vamos colocar em ação.
Enunciar o que pense, não tem problema, falarmos o que pensamos. Entretanto, abster-se de segregação nos pontos de vista pessoais em detrimento da verdade. Vamos falar o que nós pensamos, mas não vamos causar a discórdia. Não vamos querer impor aquilo que nós pensamos, aquilo que nós estudamos. Para que nós vamos impor? Vamos respeitar a opinião do outro. Isso é muito importante. Não é só a nossa verdade que tem valor, a verdade dos outros também tem valor. E nós precisamos aprender a respeitar essa verdade de cada um. Aperfeiçoar os valores artísticos, todavia, evitar o hermetismo que obstrua os canais da comunicação com os outros. Que isso? Vamos sempre tentar falar pela simplicidade, escrever de uma forma simples, sermos simples. Jesus foi tão simples, ele nos ensinou a simplicidade. E às vezes nós tentamos escrever difícil, falar difícil. E que mensagem que a gente passa para o outro? Será que o outro nos entendeu? Será que é isso realmente que quer? Será que essas palavras difíceis são a que vão transmitir a mensagem verdadeira? Nós podemos falar de várias formas, mas desde que o outro entenda. Isso é o mais importante. É importante fazermos nos entender. O que o outro conseguiu entender daquela nossa mensagem. Entesourar os recursos da inteligência. Mas reconhecer que a cultura intelectual, só por si, nem sempre é fundamento absoluto na obra da sublimação do espírito. Temos que estudar, não tenho dúvida disso. Mas precisamos colocar em ação. Precisamos exemplificar de novo. Emmanuel, ele é fantástico. Ele nos chama à ação sempre. Ele nos mostra que nós precisamos sair daquela nossa zona de conforto e partirmos para a ação. Colocar em execução. Isso é importante. E aqui vale muito a pena uma ressalva. A nossa opinião, ela é a que menos importa. Ivone Pereira do Amaral, ela falava, os espíritos não precisam da nossa opinião. Nós estamos aqui para passarmos a mensagem dos espíritos e não para darmos a nossa opinião. Devotar-se à firmeza na exposição dos princípios que abraça, sem fomentar a discórdia. Temos que ser firmes naquilo que nós acreditamos, mas jamais fomentar a discórdia. Vamos pegar aqui um exemplo. Chico Xavier, Divaldo. Eles são firmes naquilo que eles ensinam, naquilo que eles vivem. Em qual momento eles fomentaram a discórdia? Nunca. Eles sempre fomentaram a concórdia, o amor, o respeito. Pensemos neles como exemplo. Aqui nós estamos falando da responsabilidade daqueles que escrevem. Quantos escritores nós não temos? Inclusive, nosso estudo passado foi sobre o que nós sentimos quando lemos, quando vemos uma postagem nas redes sociais. Todos temos responsabilidade em qualquer momento, inclusive nas postagens que fazemos na rede social. Mas vamos trazer aqui para os estudos espíritas Chico e Divaldo. Eles escreveram, através de diversas psicografias, diversos livros e exemplificaram. Divaldo exemplifica até hoje. Chico nos deixou mensagens fantásticas e ele viveu aquilo que ele escreveu, aquilo que ele ensinou. Então vamos tentar fazer isso, viver aquilo que a gente estuda, um pouquinho só. Valorizar os amigos, agradecendo-lhes o concurso. Os amigos são fantásticos, mas e os inimigos? No entanto, nunca desprezar os adversários ou subestimar-lhes a importância. O nosso adversário, através da crítica, nos faz crescer. Nós precisamos começar a entender isso. Usar isso, tudo nós aprendemos nessa vida. E aquela pessoa que nós achamos que é nosso adversário, que nós não gostamos dela, aquela pessoa que a gente olha e fala assim, ai, não gostei dela, tudo tem um sentido. Vamos usar isso para crescimento. Se nos fizermos uma crítica, vamos aprender, vamos ouvir, vamos aprender a ouvir essa crítica para melhorar? Porque toda crítica tem um fundo de verdade. Se ela veio até nós, é porque alguma coisa serve para a gente aprender. Conservar a certeza do que ensina, mas estudar sempre. Não é somente ensinar, precisamos aprender sempre. A fim de ouvir com equilíbrio, ver com segurança,
analisar com proveito e servir mais. Fazemos diversas vezes os estudos, mas às vezes a gente lê na primeira vez é um entendimento, na segunda é outro. E assim sucessivamente. Depois de um ano, quantas vezes eu não li depois de um ano? O mesmo livro, 1, 2, 3 anos, eu leio o mesmo livro e o meu entendimento, eu falo assim, nunca enxerguei isso. Nossa, mas sempre esteve escrito aqui, eu nunca enxerguei. Por quê? Porque a gente amadurece. Nosso processo de amadurecimento, de crescimento, faz com que consigamos ir um pouquinho além. Faz com que consigamos entender um pouco mais. Por isso que o estudo é constante. E nós nunca vamos saber tudo. É importante a gente saber isso também. Não somos donos da verdade, não somos donos da razão. Vamos precisar estudar sempre, todos os dias, e ter humildade para aceitar que não sabemos tudo. Por isso que o estudo tem que ser constante. É muito importante isso. E Emmanuel nos convida de novo ao trabalho. Servir mais. É o trabalho-serviço. Quando nós fazemos o nosso dever, nós não temos que fazer o nosso dever, mas quando nós vamos além do nosso dever, aí nós já estamos falando que é por amor. E esse é o trabalho-serviço, quando fazemos algo por amor. É essa mensagem que eu desejo, que eu deixo aqui para vocês. Vamos tentar estudar e colocar em prática aquilo que nós estudamos, mas não pelo simples dever, mas por amor. Se vocês gostaram, respondam aqui nos nossos canais o que vocês acharam desse estudo de hoje. Inscrevam-se neles e nos acompanhem nas redes sociais.